Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 28 de maio de 2025, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, que sirva de renovo, de fortalecimento, de direcionamento ao coração de cada um dos irmãos. Quero falar um pouquinho sobre um homem de Deus que resolveu obedecer e colheu os frutos da obediência. O nosso tema nessa manhã é sobre Isaac. Lá em Gênesis 26, a palavra ela fala que Isaac ele enfrenta um cenário de fome. E todos estavam descendo para o Egito em busca de provisão, mas Deus dá uma ordem clara. Gênesis capítulo 26, versículo 2. Deus fala: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Até parece um pouco com aquilo que Deus fala com o pai de Isaac, com Abraão, né? Sem saber para onde ir, Isaac ele decide obedecer ao Senhor. Assim como Abraão decidiu, ele decide crer naquilo que Deus ainda não tinha revelado, de como seria e do que ele faria. E ele vai para um território, Deus orienta ele que ele vá até Gerar, que ele fique em Gerar, que era uma terra difícil. Depois Deus manda ele ir até o deserto de Gerar. Era uma terra assim, extremamente escassa, improvável aos olhos humanos. Mas foi o lugar que Deus separou, foi o lugar que Deus orientou, mandou que ele estivesse. E ali naquele lugar, ele cava alguns poços. E cada poço que Isaac cava fala de uma etapa na jornada cristã, de uma etapa na sua vida, uma etapa na minha vida, em nossas vidas. Ele buscando ali o sustento, a provisão, Isaac ele começa a cavar os poços, que são verdadeiras estações espirituais, né? Verdadeiras etapas, né? Degraus espirituais na nossa caminhada com Deus. E o primeiro lugar, o primeiro poço é Ezeque. Ezeque em hebraico significa contenda. Em Gênesis 26, versículo 20, a palavra vai dizer: os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Ezeque significa briga, disputa, luta. Ezeque é o início da caminhada. Toda vez que você decide obedecer a Deus, minha irmã, meu irmão, surgem contendas, invejas, resistências. Naturalmente, inevitavelmente o inimigo se levanta. Pessoas vão se opor, e talvez seja isso que você esteja vivendo. Circunstâncias que tentam de toda forma te parar. E é isso que acontece no início da nossa jornada de fé, da nossa jornada de obediência. O primeiro passo é enfrentar contendas. É resistência, é resistir ao mundo, é resistir à carne e resistir até a pessoas próximas. Ezeque significa esse momento da jornada. É o pontapé inicial, é o primeiro passo de fé, que é necessário permanecer firme, permanecer alinhado com as coisas de Deus, sensível para que não venhamos a parar, para que não possam entulhar os nossos poços e seja ali, nessa etapa, o nosso final. E aí Isaac ele avança, a palavra vai dizer que entulharam os poços dele em Ezeque, e ele vai até Sitna, que significa inimizade, acusação, oposição. Então cavaram outro poço e também por causa dele contenderam, por isso chamou de Sitna, Gênesis 26, 21. Oposição, ódio, acusação, isso tudo, no texto hebraico, a palavra vem da mesma raiz da palavra Satã, que significa adversário, acusador. Daí veio até o nome Satanás. Ou seja, depois da contenda vem a fase das acusações, dos ataques espirituais. Aqui não são só pessoas, é uma guerra espiritual. Paulo vai dizer: a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual. Você não entende por que a pessoa vira um samurai, fica opressa, se levanta, começa a criar dificuldade. Isso tudo tem um cunho, tem um sentido espiritual. A fase dos ataques é quando o diabo tenta te desanimar, tenta lançar dúvida, medo, calúnias, difamações. Muitos desistem aqui. Muitos desistem nesse ponto. Mas quem permanece na obediência vê o sobrenatural de Deus, vê o mover do Senhor. E aí ele vai para a terceira etapa, o poço que ele cava, depois de entulhar em Sitna, e antes entulhando em Ezeque, ele vai até a terceira etapa, e é Reobote. Em hebraico significa amplo e espaçoso, ou lugar largo.
E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram contra ele, e por isso chamou-o de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Reobote significa espaço, alargamento, liberdade, lugar de expansão. Depois da luta, depois da acusação, chega o tempo da expansão. Chega o tempo da paz, da prosperidade. É quando Deus começa a nos dar descanso, a enviar recursos, a abrir portas ao crescimento ministerial, ao crescimento espiritual, financeiro, familiar. Quem não desistiu lá atrás vai viver o cumprimento das promessas. Quem não desiste no processo vai experimentar o milagre, vai chegar ao Reobote. A prosperidade de Isaac, a Bíblia fala que se deu a partir de Reobote. Foi nesse ponto que os inimigos reconheceram. Em Gênesis 26, versículo 28, vimos claramente que o Senhor está contigo. Quando você passa pelas fases de Ezeque e de Sitna e chega em Reobote, até quem te criticava vai ter que reconhecer que a mão de Deus é sobre a sua vida. Até quem te acusava, até quem se levantava contra você vai querer se aliar. E ouve isso, Gênesis 26, versículo 26 ao 31. A palavra vai dizer que Abimeleque, que antes expulsou Isaac, agora volta com o seu comandante, com o seu chefe ali, a dizer para Isaac. Ele fala, olha, fazemos um juramento contigo. Nós não te faremos mal, porque vimos que o Senhor está do teu lado. Vamos fazer uma aliança. Eles fazem uma aliança de paz. Meu irmão, isso quer dizer que quando você se mantém firme, a obediência, firme ao propósito, Deus muda até a disposição dos seus inimigos. A palavra vai dizer em Provérbios, de maneira muito clara, Provérbios 16, versículo 7, sendo os caminhos do Senhor, os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem paz para com ele. Até os inimigos. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem paz com ele. Provérbios 16, 7. A gente pode tirar algumas lições. Ezeque é contenda. Sitna é acusação. Reobote é alargamento, mudança de vida. Deus te chama para permanecer onde Ele mandou você estar. Mesmo que seja Gerar, no meio do deserto, se você recebeu a ordem do Senhor, obedeça. Mesmo na escassez, Ele vai transformar a terra de sequidão em lugar de provisão, de crescimento, de bênção. Não desça para o Egito. Fique onde Deus te plantou. Fique no centro da vontade do Senhor. Não desanime com as oposições, com os obstáculos. Não desanime com as dificuldades, com os levantes, com as batalhas espirituais, com as acusações, então, ainda que estejam tentando entulhar os teus poços. Vai chegar um momento em que não poderão te resistir e vão querer, desejarão estar ao teu lado, fazer aliança contigo, porque vai ficar claro para todos eles que a mão do Senhor é contigo, que o Senhor é quem está indo à frente da sua jornada. Deus abençoe os irmãos. Uma breve mensagem, uma breve meditação nessa manhã de quarta. Fiquem na paz, a paz do Senhor Jesus.